Entra século e sai século, e os homens continuam sendo os mesmos bobos e irresponsáveis de sempre. Seja bem-vindo, leitor. Hoje, todo na pegada vitoriana, porque nós estamos o quê? Entrando num mundo em que eu relutei bastante para entrar, mas quando eu entrei, senhoras, foi com força total. A soma de todos os beijos da autora Julia Quinn, que durante a leitura só eu fui entender que era o terceiro livro desta série das irmãs Smith, me pegou de surpresa. Já vou adiantar que achei escrita nesse livro chuchuzinha da autora e me tirou aí de um momento muito difícil de leitura, que foi a minha primeira experiência com um certo gênero que daqui a pouco vai pipocar por aí. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e de curtir esse vídeo se você gostar. Diferente dos Bridgertons, tem uma coisa mais aprofundada. Alguma coisa nos Bridgertons é diferente dessa pegada aqui. Eu li, por acaso, há muito tempo, o primeiro livro dessa série e eu não gostei muito do primeiro livro. Eu acho que por isso não dei continuidade. Talvez porque eu achei naquela época a minha experiência com o livro do Duque e eu não foi a das melhores e, portanto, eu parei de ler naquela época Júlia. Acho que essa foi minha segunda tentativa de Julia Quinn. Não foi bem sucedida, visto que eu estou lendo o terceiro livro sem saber que era dessa mesma série. Entretanto, devemos o quê? Pontuar que eu me confundo demais com os títulos PT. A capa e toda a embalagem do negócio, eu acabei achando, e como isso aqui é uma edição recente, deduzi que era um título novo. Acabei trazendo e sem olhar a sinopse, eu sou aquele tipo de leitor que, a não ser que seja um gênero que eu definitivamente tenho consciência que não vou ter capacidade para ler, eu geralmente olho a sinopse desses gêneros. Mas gêneros que são conforto, que eu sei, que eu gosto, eu não tenho por que ler sinopses. Olho para a capa, digo, tô precisando, conheço a autora, como eu me reconciliei recente com a Julia Quinn. Tudo que ela escrever eu vou ler, porque eu gosto, eu sei que vai ser um acerto entre leituras densas ou entre momentos densos da minha vida. Não foi diferente com esse terceiro volume do quarteto Smith, que é um quarteto onde as mães fazem as filhas passarem vergonha quando essas têm consciência, porque você colocar adolescentes sem nenhum talento para tocar música na alta sociedade só para inglês ver, é realmente pagar mico. O mais engraçado dessa história são os relatos da nossa protagonista, Sarah, que sabe o desespero que é estar lá, tocando, e aquelas pessoas sabendo que você é ruim, e todo ano as pessoas aceitam os convites. Não se sabe muito porquê, se é pra vê-las passando vergonha ou se é pelo network, vale tudo pelo network, tá? Na alta sociedade de Londres de 1800 e tarará. Fato é que as pessoas vão e adoram esses conceitos. Temos aí uma prima que acha que está abalando, mas não está. O único jeito de sair dessa história é se você se casar. E muito desse motivo da raiva da nossa protagonista com o nosso protagonista masculino é o fato dele interferir neste futuro desta moça. Porque, segundo ela, motivos sólidos para que ela tenha razão é o fato que no dia que ela ia debutar com a prima, o homem faz o quê? O homem me arranja um duelo porque estava extremamente alcoolizado numa roda de amigos. Vocês sabem que homem e álcool só fazem besteira em qualquer época. E foi o que aconteceu. Por conta disso, gerou um escândalo aí dentro da sociedade londrina. Esse primo teve que fugir e o nosso protagonista, o Hugh, ficou com uma sequela. E como ele é o segundo na sucessão, porque o irmão mais velho não vai poder casar por motivos de, não posso dar spoiler, o pai ficou em pândegas. Com isso tudo, alguns amigos da Sarah orientam que elas não vão debutar neste ano. Ano que tiveram 14
14 casamentos. Foi o ano mais badalado de Londres. E por conta do Hugh, ela não conseguiu arranjar um pretendente no debut dela e a prima. Tiveram que continuar no quarteto do Smith Smith, então não tem motivos para que ela tolere estar no mesmo espaço que o Hugh, porque ela tem uma raiva profunda. E quando, enfim, elas estão indo a um baile, depois de tudo que está acontecendo, ele está neste baile e as pessoas orientam elas a não ir pelo constrangimento, a raiva aflora novamente. E é depois desse encontro deles, né, que o Hugh fica com a impressão da moça dela ser totalmente teatral, dramática, ou seja, tudo que ele também menospreza em uma mulher. É mútuo, talvez não pelos mesmos motivos, mas fato é, 2 anos se passam e eles acabam tendo que conviver juntos durante uma semana porque têm amigos em comum e que vão se casar, e ela é incumbida de fazer companhia. Obviamente, nem todo mundo sabe que ela tem um ódio mortal por ele, mas ela é incumbida de fazer companhia a ele. Depois disso, os diálogos desses dois, o encontro desses dois, as conversas desses dois é uma pataquada só. Que gostei nesse livro. Não achei a escrita simplista, como nos outros livros, dá pra você ler assim de uma sentada, porque é uma leitura de entretenimento. Esse aqui também, mas eu achei esse um pouco mais sério em relação à bagagem que eu tenho de Julia Quinn. A sensualidade é 20%, e eu achei estranho, porque nos Bridgerton a gente tem aí umas 3, 4 páginas de alguma coisa acontecendo, e aqui não, o enfoque foi mais nos temas abordados. Em romances de época, geralmente o homem é traumatizado por alguma coisa, e não é diferente aqui. No caso do Hugh Pratt, ele tem um pai extremamente abusivo, preconceituoso, ditador. Ele transforma a vida dos filhos assim num inferno, literalmente. Esse duelo aconteceu, deixou ele coxo, e ele assume a responsabilidade pelos atos dele. Viu que foi um infantil naquilo, e desde muito pequeno o Hugh tem uma facilidade com números, e que essa facilidade, em vez de ser tratada como algo benéfico, sempre foi olhada assim com suspeita. Tutores e os professores da academia onde ele estudava sempre questionaram com desconfiança ele ter essa habilidade para números, para cálculos. O Hugh já é um protagonista muito lógico, muito racional. Então as coisas tinham que fazer sentido. Só que no final a gente vai entender que essa facilidade com números foi algo que o próprio irmão ajudou ele sem querer para desviar de outra situação, e isso é muito, para mim, muito pesado. É óbvio que a Júlia colocou essa questão toda muito subjetiva, muito na entrelinha do que aconteceu com o trauma do nosso protagonista. Muitas outras falas durante essa leitura fizeram pensar muito. A história dele fica muito maior do que a história da protagonista feminina, até porque ela se torna muito fútil. Não tô aqui invalidando a raiva dela, a motivação dela. É uma das personagens que eu sei que para muitas meninas uma das preferidas, mas para mim não gostei da personagem protagonista. Em alguns momentos, o que ela poderia ser, que eu cito aqui 2, que foi a decisão que ela teve em relação a um episódio em que ela enfrenta uma pessoa por conta do Hugh, pra mim foi um surto generalizado. Eu achei bacana, com a consciência de que não me convenceu, aquela fortaleza toda, e como ela conseguiu resolver aquilo dali. Foi sensacional. É como se viesse numa calmaria e do nada, puf, aí depois ela voltasse. Não me convenceu. Não teve construção para mim, para que essa personagem, talvez por conta de outras falas em que ela defende piamente a família, é nos contado pelas pessoas que estão em volta da família que ela é uma pessoa altamente egoísta. Tipo, é só ela e no bem-estar dela. E a forma como ela se transformou naquele momento foi muito rápido tudo, e talvez tenha me dado essa sensação de não convencimento, desse crescimento da protagonista. O que não aconteceu quando ela machucou o tornozelo e acabou calçando os sapatos do outro e entendendo o porquê do Hugh ser do jeito que é, entendendo como é difícil, porque para ela só ia ser alguns dias e para ele era a vida toda. Essas 2 cenas me chamaram bastante atenção. Fora isso, personagens que eu achei engraçadíssimos, que eu adoraria ver livros falando sobre,
é das irmãs dela, que quando apareciam, roubavam a cena. O crescimento do Hug também foi muito significativo. Ele pôde se perdoar pelo acontecido, pela fatalidade. Mesmo o amigo tendo perdoado ele no final de tudo, o que mais me chamou a atenção é que a sequela maior foi com o Hug. Então ele acha que não é culpa do amigo. Ele é um bom atirador, ele atirou só no ombro do amigo de raspão. Mas o amigo não tinha essa mesma experiência. E num susto atirou e atingiu a perna dele. E mesmo assim ele não culpou o amigo, porque ele entendeu que a burrice foi dele. E pra mim isso é de extrema maturidade num personagem, mas o contrário também aconteceu. Mesmo o amigo não odiando ele, no dia seguinte, indo lá tentar conversar com ele sobre, ele continuou se culpando. A sociedade, de uma forma geral, culpou o Hug pelo amigo ter fugido. Mas, para se redimir, para todo mundo entender que não tem nenhuma mal-estar entre os dois, o primo da Sarah acaba pedindo para que ele apareça nesses casamentos, para as pessoas verem que tá tudo bem entre eles. Sentimento que vai surgir evidente entre os dois é diferente de outros livros que eu li, que eram assim de uma vez. Eles realmente se odeiam e à medida que os dois acabam convivendo, conversando como amigos, sem nenhuma intenção, embora ele caiu primeiro, tá? Você vai acompanhando esse sentimento crescer, e sem eles notarem que isso está acontecendo. E acaba que todo mundo vai querendo ajudar para que esse relacionamento aconteça. É uma história muito fofinha, é uma história que tem elementos que eu curto muito em romances, que é o trágico, a redenção. Obviamente não é o melhor livro da autora que eu li, mas com certeza está entre ali a gama de que eu mais gostei. E vai estar ali no sentimento emocional, porque foi um momento que eu precisava realmente me distrair um pouco. A Sarah não é uma das minhas melhores protagonistas femininas. Eu não sei se foi de propósito, mas não foi aí medido não, sabe? Parece que a história do Hug ficou muito maior e a história da Sarah por suas características engraçadas. No resumo, esse livro é um livro muito engraçado, te dá altas risadas, tira você da inércia. Se você tá triste, foi um livro que pra mim fez sentido. Tava aí numa semana muito complicada, conturbada e acabou me animando mais. Então eu aconselho a você que se você tiver assim uma vibe bem, pega aquele livro que você sabe que é de entretenimento, mas que te faz bem e lê. Olha, melhor coisa do mundo. Foi um livro que eu dei 3 estrelas, se eu não me engano, no Scooby. Vou voltar a ler ele na ordem e digo pra vocês o que eu achei dos outros livros. Eu adorei essa capa. Eu geralmente não gosto de capa com pessoas na frente, mas acabei gostando dessa capa aqui. Saiu aqui em Portugal pela editora Asa. A editora Asa tem aí umas capas que me chamam a atenção, tem outras capas bem duvidosas, mas em relação a Julia Quinn, ela tem aí um cuidado extra, então por isso eu gostei. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você já não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever para quando outros vídeos do gênero subir aqui, você ser avisado. E nossa conversa não acabou ainda não. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica, vou te esperar aqui nesse outro vídeo. Clica.